Você acha que o agora presidiário Luiz Inácio Lula da Silva é só o mandante da morte de Celso Daniel? Quero falar um pouco mais sobre essa questão que envolve o nosso ex-presidente, hoje presidiário, mas antes quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais e ativar o sininho para receber as atualizações. Para entender a cabeça do Lula, tem um roteiro muito simples. Basta você ler o livro do Mário Puzo, O Poderoso Chefão, e acompanhar a saga de filmes produzidos lá nos anos 70 e 80. E por que eu digo isso? Porque a cabeça do sindicalista brasileiro, e não é só do Lula, mas de todos os sindicalistas, ela funciona como a cabeça de um chefe da máfia. Não, eu não estou exagerando. Para que você entenda que dentro de um sindicato, o presidente ou o coordenador de uma diretoria colegiada, ele exerce o controle de todos os atos e fatos que acontecem no sindicato. Não tem nenhuma possibilidade de acontecer nada, de ser comprado um alfinete enferrujado, sem que isso passe pela mão de quem é o dono do sindicato. Via de regra, vou repetir, os sindicalistas atuam como donos das entidades. Conheço sindicalistas que, se você conversa com ele 3 minutos, você diz assim: rapaz, esse sujeito precisa se alfabetizar. No entanto, ele está ali controlando aquela máquina sindical há 10, 20, 30, até mais de 40 anos. Você se pergunta, qual é o mistério? O mistério não existe. Basta você observar como se perpetua o poder do chefe de uma família da máfia. É exatamente assim que atuam os sindicatos, que são, em sua estrutura, entidades criadas dentro do modelo fascista e nele conseguem toda a sua operacionalização. Há muitas histórias envolvendo sindicalistas, há muitas histórias envolvendo essas figuras que vivem, que se transformam em verdadeiros sanguessugas da estrutura, e vou contar rapidamente uma que eu acho que é reveladora do perfil de muitos sindicalistas. Conheço um sindicalista que entrou na entidade sindical carregando a pasta do antigo ocupante. Arquitetou de tal forma que o antigo dono caísse em desgraça, e ele tomou conta da máquina. Até aí, nada sem problema nenhum, é o jogo sórdido no qual eles se movimentam. Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Essa figura se amaziou com uma funcionária já casada. E passam os anos e, como diz aquela música tão conhecida, vai passando o tempo. Hoje ele continua dentro da estrutura daquele sindicato, só que ele hoje está envolvido com a filha da mulher com quem ele se amaziou lá atrás. É tão assustador, é uma coisa tão despudorada, que você fica se perguntando, uai, é assim que a juripoca pia dentro das entidades? Não, é muito pior ainda. E por que eu abordo essa questão? Eu não tenho nenhuma dúvida, e sei de relatos de pessoas que compartilharam da intimidade do Palácio do Planalto, ao menos até 2008, que o Lula sabia de tudo. Era o Lula quem ordenava, era o Lula quem determinava quanto cada ministro deveria contribuir mensalmente para ele, contribuir em termos financeiros. É igualzinho como é a estrutura sindical. O que o Lula e o Zé Dirceu e os sindicalistas do PT fizeram foi transpor para uma estrutura macro aquilo que eles já praticavam e que eles dominavam com extrema maestria. Basta observar que a turma veio toda ela de uma atividade sindical de muitos e muitos anos. Portanto, se você perguntar para mim se o Lula sabia do que estava acontecendo dentro do governo, não só sabia,
como tinha pleno domínio, conhecimento e determinava as ações. E mais, o que a gente precisa ter bem claro e não pode perder o foco é que o Lula é um criminoso. O Lula precisa ser tratado não como ex-presidente, mas como o chefe de uma facção criminosa, de uma facção mafiosa que saiu do ambiente sindical, entrou no ambiente político e por isso ele teve tanta facilidade de fazer as negociações com o pessoal do Centrão, porque ele já trouxe essa expertise lá dos tempos nos quais ele ia negociar em nome dos trabalhadores. Lula é o mandante da morte do Celso Daniel? Sim, foi isso que o Marcos Valério falou. Mas antes do Marcos Valério falar, você tinha alguma dúvida sobre o papel do Lula dentro dessa engrenagem criminosa? Na verdade, o Lula é a personificação da estrutura criminosa que ocupou o Palácio do Planalto, que se locupletou de dinheiro destruindo os fundos de pensão dos trabalhadores das estatais. O Lula, ele não foi apenas o presidente da República, ele foi o capo de tutti quanto capo, que transformou a presidência da República num grupo de assalto aos cofres públicos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.